Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, tudo bem com vocês, queridos ouvintes? Hoje nós vamos conversar sobre a década de 1950, a construção do futuro, aquele período pós-guerra em que as pessoas decidiram viver, inventar, inovar, despirocar e, ao mesmo tempo, se recuperam, do primeiro grande período traumático da história registrada, Lembrando que as duas primeiras grandes guerras do século passado são as que mais foram documentadas e registradas, ou seja, são as mais revividas e lembradas, não só pela proximidade temporal, mas pelo acesso que a gente tem a esses registros, E hoje a gente tem um convidado de peso aqui na mesa, mas que eu vou apresentar para vocês só depois da nossa citação de hoje. E para quem não sabe, ou quem não reconheceu a voz, eu sou a Vanessa Guedes, escritora e também editora da Eita Magazine. E os anos 50, para mim, é uma década que é um marco, em duas coisas que eu sou apaixonada, que é música e cinema. Música porque é quando a gente vê o florescer do rock, a grande mãe de inúmeros gêneros e subgêneros musicais, o próprio símbolo da popularização da música. E no cinema, porque é quando a gente vai ver aí o início da era dos longas-metragens coloridos, com atuações se consolidando numa certa escola de drama que hoje em dia é muito difícil de ver acontecer de novo. E agora eu quero chamar aqui as duas pessoas fabulosas e inovadoras que dividem as ondas sonoras comigo para se apresentarem. Olá, eu sou a Ana Rusch. Eu gosto muito de pensar sobre os anos 50, porque é uma época muito valiosa para a gente compreender algumas dinâmicas do capitalismo atual. E eu estou muito animada para o episódio, muito feliz que eu estou com o nosso convidado surpresa de hoje também. Tiago. Oi, eu sou o Tiago Ambrósio Lage, sou escritor. Eu curto bem o rock and roll, mas é de um período um pouquinho mais pra frente. Recentemente eu descobri que rock é uma coisa cringe, né? Uma coisa de velho, como o pessoal tava brincando aí nas redes sociais. O que me chama a atenção dos anos 50 é como é que o mundo estava tentando curar ali as feridas causadas pelas guerras, né? E tentar um processo de reajuste. E eu também sou super fã da nossa pessoa convidada misteriosa de hoje. Quanto mistério, Então, já que a gente está no clima de mistério, antes de começar o episódio, eu quero trazer uma citação. E eu quero pedir para o Tiago ler essa citação, que no final do episódio a gente vai contar de quem é, ou vai tentar adivinhar de quem é, Tiago, por favor, faz as honras aí. Nenhum organismo vivo pode continuar existindo por muito tempo, em plena sanidade, em condições de realidade absoluta. Até as cotovias e os insetos, supostamente, sonham. Vamos descobrir de quem foi essa citação no final desse episódio. E se você curte o Incêndio da Escrivania, siga a gente no Instagram, no Facebook, assina a newsletter e o canal do Telegram. Vou passar esses links no final do programa. Ou vocês podem ir no nosso Linktree, a árvore dos links, que é linktr.ee/incêndio na escrivaninha. Todos os links estão lá nesse link. Muito, muito legal, todos os links estão nesse link. Mas vamos lá, para completar a nossa mesa de hoje, a gente tem aqui o nosso grande contemporâneo, o escritor, professor e tradutor e mais um monte de outras coisas, Fábio Fernandes. Tudo bem, Fábio? Opa. Conta aí um pouquinho de você pra gente aí, o que você tem feito? Em primeiro lugar, Vanessa, Ana, Tiago, eu quero agradecer muito o convite para o Incêndio na Escrivania. Aliás, é o nome mais incrível de podcast que eu conheço. Adoro esse nome.
Estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje. E eu estou num momento de transição da minha vida, como vocês já sabem, quer dizer, talvez os ouvintes não saibam, então eu vou falar muito rapidamente aqui, que agora eu estou assinando como escritor brasileiro radicado na Itália. Eu tomei uma decisão de vida já com a minha mulher, a Patrícia, que a gente queria sair do Brasil por vários motivos, né? Não só, evidentemente, a situação catastrófica em que o país se encontra, mas para dar uma possibilidade de vida melhor para a nossa filha, que é deficiente intelectual e que no desastroso, no genocida governo Bolsonaro, está perdendo, inclusive, todos os programas sociais de auxílio para a educação e para a saúde. Então, nós fizemos mais ou menos. Nós estamos, não sei se pode falar isso, nós estamos gravando aqui no dia 9 de julho e no dia 6 de julho fez um ano que nós sentamos e conversamos a sério sobre isso para estipular um planejamento para sair do Brasil. E nós estamos aqui na Itália há um mês, no meio do processo de cidadania. Eu continuo escrevendo, né? Eu fui professor da PUC, sou professor da PUC ainda, né? Sou há 17 anos professor da PUC do curso de Jogos Digitais e do curso de Jornalismo, e agora eu estou em licença não remunerada. Sou tradutor, continuo traduzindo, né? Quem já me conhece de nome sabe que eu tenho algumas traduções muito legais, né, no Under My Belt, né, como se diz em inglês, como Neuromancer, Snow Crash, Laranja Mecânica. Estou traduzindo agora o segundo volume de uma saga de fantasia nova de um autor britânico chamado Gareth Hanrahan, cujo primeiro volume acabou de sair, chamado A Oração dos Condenados ou dos Miseráveis. Agora eu esqueci o título do livro em português. Não, normal. Saiu pela Trama, que é um selo da Nova Fronteira. E é uma coisa muito legal, porque eu recebi esse convite, traduzi ano passado o primeiro volume, né? E é uma saga de fantasia nos moldes do Perdido Street Station, do China Mieville. O Hanrahan está sendo considerado não um novo Mieville, porque a pegada dele é um pouco diferente, mas é uma ficção que tem um traço político forte, né? E que tem uma discussão muito grande no sentido de criticar as monarquias, por exemplo. Então, é muito importante esse tipo de trabalho hoje em dia. Eu traduzi também há pouco tempo, retraduzi, né, Admirável Mundo Novo, e o volume Companion, no volume de ensaios posterior, que é o Retorno ao Admirável Mundo Novo. Eles vão sair agora numa edição única até o final desse ano. Olha, né? só. Pela A gente editora falou Globo. bastante do Admirável Mundo Novo no episódio Bom saber. anterior, eu acho. É um dos meus livros favoritos e é um dos poucos que eu costumo reler, então provavelmente eu vou pegar a sua tradução para reler. Então. Não, por favor. Peguem. E vai ser legal também vocês lerem o Retorno, que é o volume de ensaios. Acho que é muito tempo que ele não é republicado, não é reeditado. Então, foi muito interessante. Eu fiz a tradução, fiz várias notas. O meu colega Carlos Orsi, que é escritor e jornalista também, fez também uma revisão técnica e fez uns apontamentos muito interessantes, fez um prefácio também. Eu agora estou com esses projetos, né, que continuam me motivando muito na questão, inclusive, de língua portuguesa, de continuar em portuguesa. Eu estou com um livro comissionado em português. Uma editora nova que surgiu, eu não posso falar muito isso ainda, não tenho contrato assinado, mas uma editora nova que surgiu no Brasil. Assim que eu acabei de sair do Brasil, a editora me procurou e disse, olha, queremos um livro seu. Eu falei, opa, como assim? Então eu estou pegando uma noveleta minha, estou expandindo um pouco, vai virar uma novela de 25, 30 mil palavras no máximo, e ano que vem vai estar também publicada por essa editora. E é uma coisa muito bacana, porque é a primeira vez na minha história, em termos de Brasil, que eu estou recebendo adiantamento pelo livro. Olha só, uma vitória. Parabéns! Muito merecido. Pois é uma vitória isso aí. Enfim, os refrescos, né? Pois é, cara, pois é. Se eu contar com os tempos de fanzine, eu tenho quase 40 anos de carreira. Caramba. Comecei a escrever muito cedo. Comecei a escrever com 19 anos. Então, mas assim, essa escrita sempre é muito gostosa e prazerosa, mas chega um momento que se você escolhe viver disso, como eu vivi durante muitos anos, mas eu vivi pela questão da tradução, né? E aí a questão da escrita me dá um pouco de sossego financeiro nesse sentido, é muito bom. Eu estou também começando a ganhar agora direitos autorais pelos meus trabalhos, né? Traduções que eu faço para o mercado estrangeiro me dão direitos autorais, o brasileiro não dá. No Brasil você não tem isso. E acabei de receber o meu primeiro pagamento de direitos autorais pela minha coletânea Love and Archaeology, que eu publiquei pela Luna Press Publishing da Escócia. Grande publicação.
E eu também tive uma confirmação. Que é uma novela steampunk que eu escrevi para Newcom Press, vai sair até o final do ano ou virada do ano de 2022. Né? Vai ser parte de um pacote steampunk com outros novelistas, como Paul de Filippo e George Mann. Então vai ser uma coisa muito bacana. Que delícia! Enfim, está sendo o começo mesmo, né, de uma carreira internacional. O interessante, e vocês também já sabem disso, vocês também já estão publicando em inglês, né? Aliás, o Thiago, parabéns, né, pela tradução lá do teu conto, que entrou no prêmio. Obrigado. Sim. Ouvintes, para quem não sabe, o conto do Thiago, que foi publicado na primeira edição da Eita Magazine, que foi traduzido pela Iana Araújo, tá nos 6 finalistas do prêmio Rosetta Awards. E aí a gente está super feliz essa semana, eu tô comemorando todos os dias. Quando eu fiquei sabendo, eu saí berrando pela casa. Tem que comemorar mesmo. E tanto... foi bem intenso. E tanto a Vanessa quanto a Ana tem publicações em espanhol, em inglês. Entendeu? Nós somos, na verdade, o que lá fora se chama de international writers. Nós somos escritores internacionais. Eu acho mais elegantezinho do que estrangeiros, né? Porque o estrangeiro... Não, e para quem não sabe, o Fábio foi a primeira pessoa que leu alguma coisa minha em inglês na vida, assim, como uma primeira ficção, primeira tentativa de fazer ficção. E não faz muito tempo, né? Foi, sei lá, acho que faz 3, 4 anos. 4 anos, mas não foi tentativa coisa nenhuma. Você que também estava trabalhando pra caramba, não pôde continuar com a mentoria, mas você estava fazendo um ótimo trabalho, como hoje está todo mundo vendo agora. Mentoria, né? Então... Aprendi muito. Continua aprendendo com você. Eu acho eu acho que isso é uma coisa muito louca, né? Porque eu conhecia já a Ana há muitos anos, mas eu já conhecia a Ana há quase 20 anos, mas há 7, 8 anos, sei lá, a gente fez uma oficina literária juntos, né, em São Paulo. A Vanessa estava na turma também, nessa turma, né? Então, assim, é muito legal ver que essas coisas continuam acontecendo, todo mundo continua se encontrando, né? Rodrigo Van Campen também. Rodrigo Van Campen, sim, atrás que estava começando. Entendeu? Muita Cenas gente memoráveis. bacana fazendo coisas legais. Mas é isso, né? Porque, na verdade, todo esse meio que a gente usa, e eu quero já falar isso até como uma introdução para o que a gente ia falar dos anos 50. Eu sou nascido nos anos 60 e eu sou filho dos anos 80 em termos de uma coisa muito importante, que é a referência. Aliás, os anos 80 foram legais porque a gente pegou muita coisa dos anos 50. Então, a gente fez um mix de referências. E eu acho que a gente não consegue fazer uma escrita que tenha qualidade, uma escrita sólida, sem a gente poder usar referências. Claro que nos meus livros eu levo isso ao volume 11. Não é necessário fazer isso o tempo todo. Mas é bacana a gente não escapar disso, a gente não querer escapar disso. Livros com fórmulas são incríveis, eu gosto muito. Mas também gosto do livro que não precisa necessariamente ter uma fórmula, mas que usa todas as referências da tua cultura, de você, quem você é. E representatividade, de modo geral, para todos nós também é isso. É você poder usar a tua vivência das coisas que mexem com você, que te impactam. E o que te impacta é isso. São coisas que você vivenciou, são coisas que você ouviu, são coisas que você assistiu, são coisas que você comeu. Como a gente vai falar um bocado de coisas agora sobre os anos 50, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que disso a gente não escapa. Não, é impossível a gente não deixar vazar o que faz da gente, né? Bom, exatamente. No episódio passado, a gente conversou com a Nikellen Witter, né? E ela comentou brevemente sobre a febre de vida que vai começar a dar as caras na década de 50, né? E eu fico imaginando, né, a intensidade desse momento, que acho que vai ficar mais aparente na década seguinte, né, nos anos 60, mas que nos próprios anos 50 começa a dar sinais, né? Porque as pessoas, eu imagino, começam a tentar imaginar futuros possíveis, né? Vão se manifestando aí, depois desse período de luto, ainda vivendo esse luto, enfim. Muitas reflexões, né, sobre as perdas que sofreram na década anterior, década de 40, que é o período da Segunda Guerra, né? Bomba atômica, enfim. E eu gosto de pensar nesse momento através de 2 dos mais emblemáticos filmes que foram produzidos nessa época. Temos muitos filmes emblemáticos, né, aí nos anos 50, mas tem 2 aí que eu escolhi para falar um pouco, que são O Sétimo Selo, que é de 1957, né, um filme em preto e branco, né, do sueco Ingmar Bergman, e o Vértigo, que é de 58, né, um ano seguinte, que é em cores, que é do inglês o Hitchcock, né, o Alfred Hitchcock. E no Sétimo Selo, né, que é considerado uma fantasia histórica, a gente vê um cavaleiro ali da Idade Média, durante o período da Peste Negra. Ele volta para a cidadezinha dele depois de
fazer as cruzadas lá. E aí ele encontra a cidade assolada pela praga e ele tem um encontro com a morte. E ele vai jogar xadrez com a morte enquanto as coisas estão acontecendo. E, assim, a referência do título, né, desse filme, O Sétimo Selo, é uma referência direta ao livro do Apocalipse da Bíblia, né? Onde se fala: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E isso é conhecido como o grande silêncio de Deus, seja lá o que isso significa, né, para várias pessoas, várias interpretações, né? E na cena final desse filme, depois que o protagonista presencia várias atrocidades, tenta salvar várias pessoas pelo caminho, consegue salvar umas, né? Enfim, ele acaba se revoltando contra a morte, né? E ele acaba tentando acabar com aquele jogo. Ele fala: não quero mais jogar esse jogo, enfim. Eu não vou lembrar da fala exata agora, mas o que acontece é que a morte, ela meio que reverte essa bagunça que ele faz no tabuleiro. E aí, a morte tem uma última jogada e ganha o jogo. Porque, claro, você não pode ganhar da morte. A morte sempre vence. Aí a morte fala pra ele, né? Quando a gente se encontrar de novo, vai ser a última vez. É um filme é o mais famoso do Bergman, né? Tipo, é o mais emblemático, enfim, mais bonito. E aí tem o Vertigo, do Hitchcock, que é um thriller, né? Em cores, que tem um final trágico. Eu costumo dizer que, na verdade, tem 2 finais trágicos nesse filme, né? Porque, enfim, tem várias reviravoltas na história e a gente acaba vendo 2 mulheres morrendo nessa trama, cheio de sinais que envolvem o que seria, para mim, pelo menos, as vaidades de 2 homens, né? O marido que arma o crime perfeito para matar a esposa e o policial traumatizado que quer superar o trauma, que é o medo de altura, né? E daí que vem o nome, né, da tontura que as pessoas têm de vértigo, vem desse filme. Eu achava que era o contrário, mas aparentemente não. É o filme que deu nome à condição. E assim, eu acho engraçado como que O Sétimo Selo, que é supostamente um filme cheio de símbolos, né, visualmente falando, e até as falas, assim, tem uns diálogos super marcantes sobre o que é existir, né? O que é viver, o que vale a pena na vida, né? Ele parece, apesar disso tudo, né? Desse simbolismo, dessa prolixidade toda do discurso que ele tem, eu acho que ele me parece muito real. Ele parece muito mais real para mim do que o Vértigo, que é um filme a cores, que tem dilemas mundanos, tem uma história realista, digamos assim, uma história que acontece no nosso mundo, né? Isso eu quero dizer com história realista. E aí o Vértigo, apesar de tudo isso, ele me parece uma narração que, na verdade, é cheia de símbolos, cheia de arquétipos, sabe? Eu tenho essa estranheza quando eu penso nesses 2 filmes dessa época. E eu fico me perguntando, né, como assim que me produzem esses 2 filmes dessa mesma década e causam essas impressões tão distintas, né? Então eu quero perguntar para a mesa, Fábio, Ana, Thiago, vocês conseguem pensar em obras de literatura ou cinema dessa década que provoquem esse tipo de estranheza sensorial ou interpretativa? Quem Você começa? pode ir, Fábio. O palco é seu. Você, a visita, Fábio. É lógico. Não, então tá bom. Então eu elenquei aqui algumas coisas. E aí é o seguinte, queria fazer uma observação. A gente tá falando de referências. Eu acho que a Vanessa abre com uma observação brilhante sobre a questão dos grandes filmes coloridos, Technicolor, tudo mais, né? CinemaScope, que é uma coisa linda de ver. Se vocês nunca viram isso no cinema, vejam, que vale muito a pena. Eu tive a oportunidade de ver algumas coisas do cinema, primeiro, quando era criança, em cinema que a gente chama de cinema poeira, né? Que praticamente não existe mais no Brasil, no mundo, né? Depois, uma vez ou outra, eu vi por exemplo, no Cinemark ou no espaço... hoje é Espaço Unibanco, na Estação Botafogo, tudo mais, faziam às vezes mostras de filmes antigos. Então eu vi alguns desses filmes. Realmente, o esplendor de cores é uma coisa que não tem hoje em dia mais, né? É muito diferente. Mas eu vou recomendar um filme que não tem nada a ver com isso, que é o contrário, é preto e branco, porque ele estreia em 1959, se eu não estou enganado. Foi a única coisa que eu não coloquei data aqui. A gente checa isso rapidamente. Os Incompreendidos, do François Truffaut. Ele, na verdade, ele é basicamente o primeiro filme da Nouvelle Vague, né? Ele é o primeiro filme, não é exatamente o primeiro, mas assim, o Godard estava fazendo coisas antes, mas ele é o filme que ele vai exatamente nessa contramão do James Dean, vamos dizer assim, Juventude Transviada, tudo mais,
mas ele coloca também, né, de uma maneira talvez europeia, talvez francesa, as mesmas inquietudes num garoto um pouco mais novo, né, que é o Antoine Duanel, que depois ele vai fazer mais 4 ou 5 filmes, ele vai crescer. Antes do Richard Linklater fazer Boyhood e outras coisas, o Truffaut foi o cara que começou com isso. Ele fez Os Incompreendidos, depois ele faz mais uns 3 ou 4 filmes com o mesmo ator até chegar à idade adulta, que é o Jean-Pierre Léaud, que está vivo ainda e é maravilhoso, é um dos maiores atores franceses. Então, esse filme é um filme belíssimo. Quem nunca viu nada do Truffaut, eu recomendo. Como os filmes da Nouvelle Vague, de modo geral, eles não são esfuziantes, eles são filmes para você parar e olhar, se concentrar. Então, algumas pessoas podem achar chato, mas eu acho que compensa. Eu não acho esse filme chato. Eu acho que esse filme compensa justamente porque talvez a simbologia dele seja uma coisa muito mais freudiana e muito mais óbvia, muito mais patente de um garoto que não é órfão, mas ele vive numa escola tipo escola britânica de antigamente, aquelas escolas onde você colégio interno, né? Onde ele leva golpe em cima de golpe. O título em francês e em português de Portugal é Os 400 Golpes. E Os Incompreendidos, eu não sei porquê, sempre tem isso. O Brasil tem esse negócio das distribuidoras dão títulos mirabolantes para os filmes. Mas, de qualquer modo, o garoto é um incompreendido mesmo, então tudo bem, né? E que isso inclusive, vai gerar a novela vaga dos anos 60 e vai desembocar no movimento punk dos anos 70. Então é uma coisa importantíssima que os anos 50 iniciaram toda essa revolta contra o sistema de algum jeito, né? E eu vou indicar uma outra coisa que eu não sei se alguém pensou, eu queria indicar uma animação. Também nos anos 50, surge um estúdio chamado UPA, que é um estúdio de desenhos animados totalmente diferente do que a Warner fazia na época. Se nos anos, o que a Disney fazia, se esse pessoal nos anos 30 fez coisas muito inovadoras em termos de animação, nos anos 50 a UPA, vai pegar e vai fazer o seguinte, ela vai trabalhar com grafismos, bem anos 50, com uma animação totalmente não realista e trilha sonora de jazz e bebop. Então, um grande desenho animado dessa época se chama Gerald McBoing Boing, que passava na televisão, na Globo de tarde, quando era criança. E que a história é baseada num livro do Dr. Seuss, que é a história de um menino que, quando abre a boca pela primeira vez, ele não fala a palavra, ele fala onomatopeias, ele fala o som de buzina, ele fala um som de carro, e é hilário. Tá no YouTube, eu posso passar depois para vocês o link para passar aí na página depois. É muito legal. Freud, e eu acho que é isso. Geral do menino, hein? Olha só, eu acho que sim, hein? Eu acho que faz sentido. E tem essa coisa bonita do desenho. Nesse caso, o desenho é colorido, é esfuziante, tem uma sacada de rítmica, bem jazzística, de propósito mesmo, entendeu? Então, é muito legal. Nesse sentido, em termos de filme, tem muito mais coisa que a gente podia falar, mas eu acho que esses aí são dicas que eu acho que uma conferida. Adorei. Legal. E em literatura, nós temos 2 coisas que a gente podia indicar para vocês. Tem o William Burroughs, né? Uhum. Que é os Beatniks, né? O Burroughs é um dos primeiros Beatniks, ele junto com o Jack Kerouac, né? Eles vão fazer coisas juntos também. Mas você tem Junkie, em 1953, e Naked Lunch, em 59, que são clássicos. Não só falar da revolta, né? Do junkie, do viciado, do drogado, né? E depois ele tem outro livro chamado Queer, né? Ele é queer, ele assume que ele é queer, ele assume que ele é gay, né? Gay não, ele dá a entender ao longo do livro que ele é muito inclassificável, que eu acho ótimo, né? Eu entendi que tinha ali uma bissexualidade rolando, sei lá, mas não dá pra dizer o que exatamente... Tem. É que ele gosta de chocar, às vezes, nos diálogos dele, nos discursos dele, de falar uma coisa mais pro lado gay, mas não tem, é mais fluido. E Naked Lunch é onde ele inaugura o estilo de cut-ups, né? De pegar, ele mesmo fazer um cut and paste dos próprios textos, junto com a ajuda do Byron Geising, que foi um grande artista plástico também, e poder fazer uma história que, de repente, ela dá voltas em torno de si mesma. E Naked Lunch, se vocês viram um filme do Cronenberg, ele consegue traduzir bem o que foi nos anos 50, que é uma carnaval sensorial, né? Ele cria uma região chamada Interzone, que é em Tanger, no Marrocos. Ele faz uma espécie de autoficção, muito antes, né? Autoficção científica, né? Ele faz. Ele faz autoficção, o período dele no Marrocos ali, e ao mesmo tempo ele começa a jogar um delírio, tipo, isso, mas isso aqui também é ficção científica. O Ballard vai fazer isso depois, né? Mas quem começou foi o Burroughs. E para fechar rapidinho, eu queria indicar um livro de ficção científica que muita gente não conhece ainda no Brasil, e que eu gostaria muito que fosse reeditado. Eu tô lutando para republicar esse livro, que se chama The Stars My Destination, do Alfred Bester. Foi traduzido com um título aqui de Estrelas do Meu Destino, e depois com o título de Tiger
Tiger, Tigre. Não, mas eu vou falar desse livro. Eu amo, é dos meus livros prediletos. Pois é. Não, maravilhoso, fale é mais. incrível. Não, a gente tinha que ter uma nova edição dele, Temos que ter. Eu já me ofereci para traduzir para uma editora. E é o seguinte, esse livro de 56, ele é uma coisa impressionante. Eu vou dar só um trigger warning aqui, para quem não conhece o livro, que tem estupro no livro. Agora, tem o seguinte, eu acho que é um dos livros mais potentes. Esse estupro, eu acho que talvez ele pudesse não existir no livro, mas ele é justificável dentro da história, dentro do contexto do livro. Na verdade, o personagem, ele fornece... Tá, a gente estava falando de Hitchcock antes. Ele fornece um contexto que, se Hitchcock quisesse fazer ficção científica, ele poderia ter feito Stars My Destination, porque o plot twist do livro é muito interessante. E o final também não é um final que a gente vai esperar, que a gente está esperando. Então, eu acho que ele foi revolucionário em vários sentidos. Revolucionários por colocar... E revolucionário porque, na verdade, ele está reescrevendo um clássico, é o Conde de Monte Cristo. José Paulo Paes, no Brasil, defendeu esse livro nos anos 80. E foi com que algumas pessoas se debruçassem sobre esse livro. Mas a Brasiliense tinha publicado uma edição nova, beleza, tá, depois acabou e nunca mais ninguém falou do livro de novo. Então, fica a minha dica aí pra gente fazer uma campanha pela retradução e republicação de Stars My Destination. Isso, editoras, nos escutem. E é isso. Muito bom. Obrigada, Fábio. Thiago, você tem uma emendando um pouquinho aí, né, que a Nessa falou do filme Sétimo Selo, que gira em torno de uma partida de xadrez, um dos meus livros top 10 da vida também está relacionado com o jogo de estratégia, que é o Go. Né? O nome do livro é O Mestre do Go. Ele é de Kawabata e saiu em 1951. Kawabata depois chegou a ganhar o Nobel de Literatura em 68. Né? Foi um pouquinho mais tarde assim. E esse livro está no Brasil, traduzido pela Estação Liberdade. E eu conheci ele super por acaso, do tipo, eu estava numa livraria, num shopping, eu morava em Recife na época, aí estava lá, promoção, 50%. Esse autor aqui, todos os livros. Aí eu comprei uns 5 livros do Kawabata de uma vez só. Porque eu fui lendo a sinopse, fui gostando e tal. E realmente é um autor que eu gosto muito. Só que esse O Mestre do Go, ele me pegou muito nessa questão que a Nessa falou, da sensorialidade, né, e da cobertura de símbolos e uns diálogos matadores, assim. Porque a história gira em torno de um grande mestre do Go, do jogo, né? É um jogo que ele é comparado ao xadrez no sentido de ser um jogo de estratégia extremamente complexo. Mas ele tem N outras particularidades, né? Não dá para explicar aqui, mas quem tiver curiosidade pesquisa, a gente coloca um site, alguma coisa assim. E é a última partida dele. Ele era um grande mestre e ele vai enfrentar um cara que era mais novo. Então tem uma discussão muito grande em torno de tradição, de inovação, e essa conversa toda num Japão pós-Segunda Guerra. Né? Então eu acho isso muito rico, porque a gente vê muito relato de guerra dos vencedores. Né? E muito relato estadunidense de guerras que não ocorreram no território deles. Então tem também essa outra camada. Né? E a pessoa comum, gente, a pessoa que alfabetizava antes da guerra, durante a guerra, depois da guerra, ela só quer voltar a alfabetizar. Né? E pra gente eles vendem narrativas como se todos os japoneses eram hipermilitarizados, soldados e assim por diante. Então, assim, traz esses outros aspectos, né? E porque foi uma revolução na sociedade deles também, né? A questão da guerra, de reconhecer a não divinidade do imperador e assim por diante, apesar das questões não serem discutidas diretamente no livro. E tem outro livro de 51 também, que é um livro que me marca muito e tem essa questão atmosférica e sensorial muito grande, que é O Velho e o Mar. Né? É do Hemingway. Eu li super novo, tipo assim, minha memória é péssima, né? Eu tive que ler a sinopse ontem para lembrar o nome do pescador. Eu não lembrava nem o nome do velho. Mas eu lembro do sol, eu lembro das feridas na mão, eu lembro da secura na boca. Que é o que importa, né? Você lembrar dos livros que você lê, né? Eu lembro do sal cristalizando sobre a pele dele, da luta que foi com o peixe e assim por diante. Então, assim, é uma impressão muito forte do Jim Caso. O Hemingway também ganhou, eu ia falar Oscar, né? Ele também ganhou o Nobel de Literatura, acho que em 54. E hoje eu vejo esses livros, né? E eu fico pensando que eles têm muito essa questão de honrar tradições de um mundo que está acabando. E da pessoa tentando se provar ali, mas usando uma métrica que já não cabe mais. Né? Não vou entrar na sinopse dos livros, os dois têm finais super agridoces. E eu fico pensando que às vezes minha obsessão de livro de isolamento, de confinamento, de naufrágio pode vir um pouco disso também, né? Às vezes é um papo para terapia. Mas para quem está buscando essa sensorialidade aí e essa carga de símbolos que a Vanessa comentou, eu acho que são 2 bons livros, são 2 livros interessantes e elogiar especialmente a prosa do Kawabata, que é uma prosa muito sensível, uma prosa muito delicada,
Então, assim, é aquele livro que às vezes tem umas frasezinhas que você fecha o livro e uns 5 minutinhos antes de seguir a leitura, né? E nessa nossa época de fast reading, fast food, fast living, né? Às vezes você pegar um livro com uma pegada um pouco mais contemplativa pode quebrar o ritmo. Igual o Fábio comentou do filme que exigia, né, que a pessoa parasse, prestasse atenção. Às vezes não casa muito com o nosso ritmo, mas às vezes por isso a gente tem que se desafiar a consumir essas obras. Não, Vai lá, Ana. não, maravilhoso. deixar, eu- Não tô amando ouvir vocês. Eu pego pra falar dos livros que eu gosto, eu emendo, Muito né? bom. Então, É que tá todo mundo abrindo o coração. Não, o que eu queria lembrar, até pensando um pouco na década, né, é algo que o David Harvey vai falar vai comentar que a gente tem um período de muito aumento do consumo, né? E nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, depois a gente tem que lembrar que em 56 a gente já tem o JK, né, o Juscelino Kubitschek, a gente tem essa sensação de progresso, entre aspas, porque é esse progresso capitalista sendo implantado, né? E esse aumento do padrão de vida, suposto padrão de vida para algumas pessoas, então aí estou falando de uma classe média branca também, né? Esse senso da democracia de massa, que inclusive vai marcar muito o resto do século, né? Porque a gente chama essa época de anos dourados, até o Hobson, que é historiador, fala muito a respeito dessa época, né? Porque quando vai ficar muito marcado como se fosse uma grande década de prosperidade. E no Brasil, um pouquinho depois, né, um pouco deslocado, isso vai acontecer para nós em termos de cultura também, né? E uma coisa interessantíssima do período, assim, né, é que, bom, a ficção científica começa a existir para valer nessa época, né? A gente já tem uma rede de leitores, a gente já tem uma rede de revistas, a gente já tem o título ficção científica sendo utilizado, enfim, em toda a sua plenitude, né? E aí, um dos livros, assim, para mim, inesquecíveis dessa época é The Stars, My Destination, do Alfred Bester, que é esse Tiger, que usam esse nome para ele ser mais marqueteiro, né? E é um livro interessantíssimo para entender, inclusive, o cyberpunk, para entender o Philip K. Dick. Então, às vezes, eu acho que ele falta muito a leitura desse livro, né? Porque ele tem um anti-herói, assim, muito interessante. Acho que para nós do Brasil, ter também esse cara que tá num lugar super complicado, enfim, e como é que o ódio, é uma grande ira que faz com que ele faça tudo o que ele faz, né? Acho que diz muito para nós que estamos aqui no Sul Global. E só para lembrar quem está ouvindo a gente de alguns outros livros de ficção científica do período, né, que grande parte da produção está concentrada aí com os homens brancos, né? Mas Eu, Robô, do Asimov, que abre a década, é super fundamental, né? Acho um livro de contos excelentes, que são contos entreligados do mesmo universo, né? Crônicas Marcianas, do Ray Bradbury, é do período. Fim da Infância, do Clarke, do Arthur C. Clarke, é do período também, né? Então, é muito interessante porque a gente consegue enxergar, pensando um pouco na ficção científica, que é o que o Fábio gosta, eu gosto muito, a Vanessa gosta muito, o Thiago gosta muito, é que a gente consegue ver a consolidação de um modo de narrar histórias. E são histórias voltadas para pessoas que trabalham, são pessoas proletárias que estão ali indo trabalhar, então compram uma revistinha na banca de jornal, compram esse livro de bolso ali na tabacaria. Então, é um tipo de literatura popular, algo que a gente no Brasil não conseguiu ter até hoje, né? E isso é interessante porque é diferente de uma literatura elitista também, e que toca temas importantes. E popularizar a cultura é algo fundamental para a gente entender os anos 50 e também essa mudança do que é cultura a partir desse momento em diante. Verdade. Né? Muito bem que você me lembrou do Juscelino, que é bem dos anos 50 mesmo, que eu me lembrei de um filme de 2017 do mesmo do mesmo diretor que fez aquele Branco Sai Preto Fica, Adirley Queiroz. Ele tem um filme chamado Era Uma Vez em Brasília, que a história começa em 59. E esse filme é uma ficção científica e tem um planeta X na galáxia X, aí não fica muito claro, onde eles enviam uma pessoa numa missão para matar o Juscelino na Terra. Bom, esse alienígena tá nessa aeronave aí e é muito precária. A nave dele é muito precária. Inclusive, eles filmaram dentro de se dá para ver que é um carro num lixão, sabe? E é super, super bem feito. É um monólogo que o alienígena tem ali e tal. É super interessante. Mas
a nave dele acaba se perdendo no tempo. E a moral da história é que ele acaba chegando no Brasil atrasado. Então, quando ele chega, o presidente atual é a Dilma. E ele chega no meio do impeachment. É um filme excelente. Fica aí a dica. Bom, voltando para nossa pauta aí. Bom, a década de 50 também é um momento, né, em que a gente vê esse grande personagem da história do mundo nascer, que é o rock, né? A gente tem aí a popularização dos aparelhos de rádio na casa das pessoas, né? E aí o modo de fazer música e consumir música parece que vai se popularizando com essa popularização do rádio. Porque até então, sei lá, se você pega 70 anos antes, até menos, 50, 40, sei lá, até o início do século, né, música era uma coisa muito chique, era uma coisa muito classista, e ao mesmo tempo não, né? Também tem a parte popular da música, mas era uma coisa que você não conseguia acessar na sua casa, né? Para o seu entretenimento solo, digamos assim. E isso vai acontecer quando começa a chegar o rádio na casa das pessoas, né? E aí o rock começa a acontecer também. E aí a gente vê os primeiros grandes astros do rock surgindo, né? Como o Chuck Berry, o Elvis Presley, e a gente também vai ter a Billie Holiday no jazz, né? Enfim, todos eles trazendo assim um jeito de fazer música mais expressivo, né? Talvez até mais barulhento do que as pessoas estavam acostumadas, eu diria. Mas parece que isso agradou, né? Inclusive, tá acontecendo até hoje aí, né? O gênero persistiu. Bom, eu acho que isso agradou de um jeito mais puxado para esse alívio que as pessoas se permitem curtir coisas novas, talvez, né? Nesse período de alívio pós-Segunda Guerra. E lembrando que também a Guerra Fria estava começando a se articular aí nesse período, mas ela era uma coisa mais dos governos, não era uma coisa da... A grande propaganda comunista estava... Anticomunista, né? Estava começando ali, se eu não me engano. Podem me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas não estava, assim, na boca do povo ainda, digamos assim. Dito isso, essa pequena introdução de outras coisas aí no contexto da década, gente... Vocês notam essa inovação, esse entusiasmo em outras áreas da arte, da vida, na literatura? Eu sei que vocês já comentaram um pouco aí, né, sobre esses novos modos de escrever, mas vocês têm alguma coisa a mais para comentar sobre isso? Mas é interessante falar isso, porque até essa questão da eletrônica, né, nos anos 50, como a Vanessa falou, você desde um pouco antes, você já tem, por exemplo, a fruição da música, ela vai se dar em casa com os LPs de cera, depois de vinil, né? O vinil só chega nos anos 50, onde você tem LPs de cera mesmo, né? Você tem algumas décadas em que isso acontece, mas que também um tempo em que a música popular não era de bom tom. E aí você tem os sambistas sendo perseguidos, porque o samba era proibido no Brasil. Não obstante, se consegue gravar. O Donga grava pelo telefone, que é o primeiro samba, considerado o primeiro samba que foi registrado, né? Mas já tinha roda de samba antes e tal. Quando você tem o rádio, você começa primeiro aquela grande era de ouro dos crooners, né? Da Rádio Nacional, daquele negócio todo lá, que é legal. Tem uns livros, tem um livro bacana do Rui Castro, um dos últimos livros dele, é muito interessante, você tem sobre isso, sobre a era do rádio. E nessa era do rádio, né, vamos dizer que no final da era do rádio, que é os anos 50, começa a surgir o rock e a música eletrônica junto, né? Eu tô lembrando aqui que a gente tá falando de ficção científica, os filmes de ficção científica, todo mundo conhece aquela musiquinha, aquele... que é o Theremin, né? Que é aquele instrumento criado pelo Francis Leon Theremin, né? Theremin, e que é incrível, né? É muito bonito, né? Cara, é performático, você tem que entender como é que funciona o campo magnético para você poder fazer aquilo. É um instrumento de ficção científica. E aí você vai surgir a música dodecafônica, surge Stockhausen, surge uma série de compositores que vão trabalhar com isso, que já é uma revolução em si. E o rock provoca outra revolução, que a gente está falando agora de samba, vem do blues, né, da música negra do sul dos Estados Unidos, e que vai gerar, depois, como eu falei para vocês, nos anos 60 já é um rock mais pesado, na segunda metade dos anos 60, para depois chegar no punk rock nos anos 70. Eu acho que é o seguinte, tem aí um vigor, uma potência e uma raiva que são importantes, esse entusiasmo aí que se dá não é pela raiva destrutiva, negativa. Eu estou lembrando aqui que no teatro, por exemplo, na Inglaterra surgem alguns autores que vão virar fundamentais no teatro britânico, como o John Osborne, que escreveu uma peça chamada Look Back in Anger. E essa peça vai inaugurar um estilo e um grupo de dramaturgos que vão ser batizados de Angry Young Men,
que são os jovens zangados, os jovens raivosos. Anthony Burgess vai fazer parte desse grupo também. Vai ser escritores, jornalistas, né, atores. Richard Burton fazia parte. Como é que é? O ator de Lawrence da Arábia, eu gosto de me dizer como é que eu esqueci o nome dele. Todos esses caras dessa anos 50 e 60 fazem parte desse grupo. E no Brasil, olha que engraçado, existe uma grande revolução teatral que é feita por um reacionário que é Nelson Rodrigues, que é uma revolução que não tem nada a ver com essa Revolução Britânica. E é uma revolução que eu vou dizer para vocês, até hoje, essa revolução do Nelson Rodrigues não foi superada. A gente teve vários grandes nomes, como Mauro Razzi, que foi esquecido depois da morte, Naum Alves de Souza, que eu acho que chegou perto em alguns aspectos, Miguel Falabella, que eu acho incrível, porém, a revolução do teatro que Nelson Rodrigues fez... Por que você acha que não superou? Porque é o seguinte, todos esses outros autores são mais intimistas, e o Nelson, ele brincava de ser intimista, mas ele não era, ele falava do cotidiano de toda uma geração, de todo um grupo. Então, por exemplo, apesar dele ser um cara reacionário, quando ele bota o beijo no asfalto, ele brinca com a ideia do diário de notícias, de notícias populares. Olha, homem beija outro na boca, que escândalo, mas ele expõe a canalice e a hipocrisia, porque o próprio sogro do cara que o critica tanto é um gay enrustido que ama o genro. Então, embora ele faça isso de um jeito que hoje seria considerado talvez até bobo, não sei, vamos lembrar que são anos 50. Então, o que acontece? É um tapa na cara da sociedade. Ninguém tinha sido Exatamente, bobo ainda, né? É um tapa na cara da sociedade. Então, você escreve essas peças e alguns livros como Engraçadinha, que depois até vira peça e filme, mas foi escrito como livro, né? Que são todos em função de falar da sociedade carioca repressora e hipócrita dos anos 50. Então, ao fazer isso, e começa com Vestido de Noiva lá em 41, que é uma direção teatral e uma linguagem de presente, passado e futuro não linear, que poucas vezes no teatro mundial tinha sido feito. Então, o Nelson Rodrigues, o fato de que só recentemente foi traduzido para o inglês, teve uma versão para o cinema de Vestido de Noiva com a Amy Irving, 20 anos atrás, que foi patética, que infelizmente foi muito ruim, mas quando eu fiz teatro, eu fiz teatro, né, profissional e estudei na Unirio, eu tentei fazer um ciclo de leituras de peças de teatro com o Nelson Rodrigues, com o Dias Gomes, e ninguém estava interessado, estava todo mundo interessado em fazer televisão. E assim é o seguinte, o Brasil também perde cultura assim, né? Quando você não tem quem se interesse em... Ou então tentar fazer uma coisa também diferente, né? Que seja interessante, né? Que tente ser revolucionária desse jeito. Por isso que eu citei esses outros autores que vieram muito depois, né? Que eu acho sim que eles fizeram a revolução possível na época deles, mas uma época em que não estava pedindo essa revolução. A época do Nelson, os anos 50, eram anos muito repressores e anos que no Brasil prepararam um golpe militar. Pós-Juscelino, né? Depois de Juscelino vem Jango, né? Quer dizer, oh meu Deus do céu, Jânio Quadros, vem Jango e tal. E você tem aí uma situação muito interessante que se arma no mundo inteiro. Em vários países também essa repressão vai chegar, que é uma repressão que está acontecendo agora de novo, está se repetindo agora, né? Que inclusive começa de golpe militar no Brasil. E isso, eu quero crer que isso, se não conseguir fazer uma reviravolta aos 45 do segundo tempo, que isso sirva para que nós, criadores, possamos escrever histórias revolucionárias. Acho que o mínimo que a gente pode fazer é isso, é o mínimo. Eita. Uau. Né? Que responsabilidade. Não, mas Eu tô rindo de nervosa, não é que mas eu achei é engraçado. isso, não, interessante. Não, mas faz parte. Você falar de Nelson Rodrigues, acho que ele conseguiu cutucar a ferida de um jeito que poucas pessoas conseguiram depois, né? Ele teve a pulsão de ir até o cerne das questões. Comentando sobre essa questão da década, né? Essa questão de inovação e tal, eu li essa semana O Fim da Infância, porque eu estou fazendo um curso com a Ana sobre alienígenas e tal, e me chamou a atenção, né? Que aí o livro é dos anos 50, de 53, e tem duas pontas aí que eu queria pegar, que é o outro livro de 59, que é o Tropas Estelares, e como é que no Fim da Infância, eu não vou contar a história toda do livro, mas é uma história que ela tem conflito, mas não tem enfrentamento físico em momento algum, né? Você não tem violência física. E ao passo que Tropas Estelares é uma obra militar, né? Ela gira toda em torno de manobras militares e tal, coisa do exército. Então, assim, o que eu acho interessante seria esse contraponto aí, né? Que no Fim da Infância é uma obra que fala de paz e o Tropas Estelares é uma obra que fala completamente de guerra,
né? E eu acho que isso é muito o mundo tentando encontrar um ponto ali de equilíbrio, porque a partir do momento que a gente teve o enfrentamento nuclear e a gente está tendo esse início da consolidação da Guerra Fria, o conflito armado, a violência física, ela corre o risco de se escalar de forma muito perigosa. Apesar desse se escalar ser um tradutismo horroroso, mas também existe em português escala, então vamos fazer de conta que está certo, né? Mas corre o risco de se intensificar ou de se propagar de forma descontrolada, né? E chegar na aniquilação total. Então as conversas de inverno nuclear, né, e tal, elas vão começar dentro desse contexto, né? E entre esses dois pontos aí tem um ponto no meio da década de 50, não tem como não citar, que é O Senhor dos Anéis, né? Que até hoje divide opiniões, né? É o primeiro, não é o primeiro. Fala sobre a Segunda Guerra, não fala sobre a Segunda Guerra. Adoro Tolkien, odeio Tolkien, morre de novo Tolkien. Mas é um livro que ainda gera muitos debates. E gostando ou não, né, a importância dele para o gênero de fantasia é inegável. Né? Você pode não ser fã, pode não ler, pode não gostar, pode ter N críticas. Agora, não dá para falar, né, que ele não é um marco representativo do gênero que influenciou muitos autores depois. E só para fechar essa questão de inovação, em 57 a gente tem um lançamento do Sputnik, que foi o primeiro satélite artificial da Terra. Gente, Sputnik é uma palavra tão forte que até hoje a gente usa ela como gíria. Qualquer coisa que é espetada a gente chama de Sputnik. Né? O Sputnik virou marca de roupa, virou um monte de coisa, né? E aí uma obra relacionada, também que eu vou citar, que foi um filme que eu assisti na pandemia, né? A gente fez uma sessão de cinema no festival, né? Fui eu, a Ana e a Iana Araújo. A gente assistiu e comentou o filme, né? A gente assistiu online junto no festival. E é um filme engraçadíssimo, né? Com o Oscarito, com o Zezé Macedo. Só que é um filme de 59, e ali você já vê todo um tratamento dos Estados Unidos e da Rússia de política internacional, uma grande paródia, uma grande piada. E eu acho interessante que a terceira nação que é retratada ali é a França, que a França já não tinha tanta importância mais nesse jogo político internacional, mas pela ligação do Brasil com a França, o francês era a língua franca, toda a influência cultural, parece até uma homenagem meio póstuma, assim, né? Ainda dá esse protagonismo, sendo que em poucos anos, realmente, a divisão entre Estados Unidos e União Soviética não teria muito. Eu acho que eu falei Rússia no começo, mas já era União Soviética na época. Tudo bem. As pessoas vão lembrar. Seria depois dessa divisão. Tem o Jô Soares jovem. E o Jô Soares novíssimo, adolescente quase. Ele devia ter 20 alguma coisa. Era Joe Soares que aparecia no crédito. É um filme hilário, tipo, e eu fui assistir todo assim, né? Isso, e Norma Bengel, você falou, né? Você falou do francês, Norma Bengel parodiando Brigitte Bardot, né? Quer dizer, a coisa já começando o velho Wagner. É engraçado, porque eu não sou muito do audiovisual, do cinema, do tipo... E eu fui assistir meio assim, né? Pandemia, ação entre amigos, né? Vamos espantar a depressão. Né? Sei lá, se o filme for chato, pelo menos eu vou bater um papo com as minhas amigas. Eu adorei o filme, tipo assim, eu ri de gargalhar. Então, assim, eu acho que fica super recomendação aí. E é uma maneira também de mostrar como é que esse imaginário... Poxa, pra você rir de um filme tão velho, né? Ele tem que ser muito bem feito, muito bom. Pois é, não, e é um filme que saiu 2 anos depois do Satélite ser lançado. Então você vê que realmente eles pegaram o Zeitgeist, né? Tipo, era um assunto que estava na crista da onda. Mas isso dá para refletir mil coisas, até a velocidade das produções, né? A falta da necessidade de superproduções, né? Que eles faziam com poucos recursos, né? E assim por diante. Uhum. Mas tem uma coisa, que só um parênteses bem rápido, que o Thiago falou, que tem tudo a ver mesmo. Isso aí, depois a gente vai entrar na questão do Zeitgeist, né? Que a questão é a seguinte, o Brasil, em termos de mídia, de comunicação, sempre teve muito em cima do lance. Nesse ponto, a gente nunca foi atrasado. E o interessante é que nos anos 30 e 40, portanto, antes da televisão, você tinha os teatros de revista
Por que chama teatro de revista? Isso que é interessante. Hoje em dia, quando as pessoas ouvem falar nisso, no máximo, elas pensam no teatro das vedetes, no teatro rebolado. Não. O teatro de revista era teatro que passava em revista uma situação determinada. Então, que você tinha o quê? A revista da semana. Ou seja, era o programa de humor da segunda-feira de noite na televisão nos anos 70, era a revista da semana. Era sacanagem com políticos, com celebridades e tal. Isso acontecia no teatro, né? Então, realmente é isso. Quando em 57 os caras fazem o Sputnik, nossa, mas na hora teve gente que pensa. O brasileiro faz. Gente, desculpe, coisa horrível, mas o brasileiro começou a fazer piada com a morte de Ayrton Senna assim que deu a notícia da morte dele. Eu vi isso em bar. Você diz assim, gente, eu não vou nem contar a piada que eu lembro, que é muito nojenta, mas assim, muito escrota. Mas é o seguinte, o brasileiro é capaz de tudo nesse sentido. Então, 2 anos ainda é muito tempo para os caras fazerem um negócio desse. Aí é o que você falou, né, Thiago? Os caras pegam assim, bom, vamos pegar o Sputnik, vamos brincar com a Guerra Fria, né, os Estados Unidos e a União Soviética. A França, eu acho que ela entra ali por causa de pegar a Norma Bengel, que na época era tonteante e tinha uma semelhança pequena com a Brigitte Bardot e brincar com o comecinho. E precisava do galã, o jornalista lá, e precisava da musa, mesmo que fosse uma comédia, que tivesse aquele casal cômico, né? Sim. Precisava ter as pessoas maravilhosas, né? E voluptuosas. E isso, né? E tinha essa velocidade, e a velocidade que a gente não imagina, e hoje a gente até imagina que isso é lento, mas tinha ali uma resposta rápida para a época, né? De você poder, como é que eu satirizo isso, né? E isso é que eu acho que é brilhante. Nossa, eu tô pensando aqui, seu comentário, que a vocação brasileira para os memes, então já existia, né? Só que antes a gente fazia filme, né? Agora Exatamente. É meme. O acidente lá do navio do Canal de Suez, eu vi os memes antes de ver a notícia. Nossa. Antes de eu ver a notícia, já tinha meme em todas as minhas redes sociais. O povo já estava me mandando mensagem, né? É essa facilidade que a gente tem de extrair, né, o humor das situações e rápido, né? Maravilhoso. Gente, você que gosta de política internacional, o ouvinte tem que assistir O Homem do Sputnik. É muito bom mesmo. E eu só queria lembrar algumas coisas, pontuar bem rapidinho. Nessa época, 55, até para lembrar um pouco, falar do JK e da questão conservadora, né? O JK só assume por conta do imbróglio todo que foi aquele último tiro na Guanabara e a figura do Marechal Lott garantindo isso, né? Tem um livro ótimo, ele é uma ficção histórica escrito pela Bruna Meneghetti, que se chama O Último Tiro da Guanabara, eu resenhei por Estadão, que conta exatamente esse período que foi super tenso e que, em última análise, o golpe vai ser realizado anos depois. Com relação a esse começo de Guerra Fria, a gente não pode esquecer do macartismo nos Estados Unidos, né? Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que foi da época, né, que é de 53, foi produzido, e aí é a citação do Bradbury para a imprensa, como uma resposta ao macartismo que estava queimando o livro nos Estados Unidos, né? Então a gente tem a gente tem um conservadorismo, tudo que veio à tona aí para desembocar na Segunda Guerra não vai voltar à ordem, ou nem tinha ordem antes, né? Como se tivesse uma ordem antes, mas não vai voltar para a gaveta e ficar todo mundo comportadinho, né? Então é muito interessante a gente perceber que esses movimentos super antidemocráticos, eles estão em vários lugares do mundo acontecendo. E que eu queria trazer aqui, né, falar um pouco dos beatniks, que a gente citou uma época, né? Eu gosto muito de lembrar que desse momento histórico, que eu acho que resume muito tudo isso que vocês estão comentando, né? É o Uivo, que é um poema famosíssimo do Allen Ginsberg, que no Brasil a geração Beat, eu acho que nos Estados Unidos teve a geração Beat, e essa Beat Generation ela é muito desenvolvida pelo Roberto Piva, que é um poeta muito importante, né? Adoro o Roberto Piva, falecido já, e o Cláudio Willer, que, enfim, está produzindo, está traduzindo, né? E eu trouxe o comecinho do Uivo para ler para vocês, e depois eu pedi para a Maggie colocar na voz do Ginsberg 22 segundos, que é muito bonito de ouvir, né? Muito clássico. E nesse começo do poema a gente já vê tudo, né? Esse desencanto com esse progresso, com essa promessa de progresso, essa estética do excesso de coisa, o consumo, essa vida urbana ligada no 220, né? E dessa impressão da gente estar mordendo aí uma maçã que é suculenta, mas é podre. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix,
angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night. Então eu vou ler o poema, o comecinho do poema na tradução do Cláudio Viller. Eu vi os expoentes de minha geração destruídos pela loucura, morrendo de fome, histérico, nus, arrastando-se pela rua do bairro negro de madrugada, em busca de uma dose violenta de qualquer coisa. Hipsters com a cabeça de anjo, ansiando pelo antigo contato celestial com o dínamo estrelado da maquinaria da noite. Tô batendo palma em gestos aqui. A maquinaria da noite é uma das coisas mais, é uma das figuras de linguagem mais bonitas que eu vi na vida. Nossa. É bonita essa tradução, Gente, né? o tradutor é o próprio E aos hipster. hipsters aqui, gente, before it was cool. O hipster surge nessa época, né? Tanto que hippie nos anos 60 Exatamente. é um pejorativo de hipster, né? É o hipster que, para eles, degringolou, degenerou, né? Agora voltamos a ter os hipsters também nessa época nossa aqui. Pode ser que a gente volte a ter os Eu ia hippies dizer. mesmo. Onde estão os hippies, gente? Eu já desbundei, minha filha. As pessoas estão desbundando, entendeu? Então, o desbunde é o dos hippies, Quem né? são os Sair fora é isso. hippies? Os novos hippies, os novos baianos. Muito bem, gente. Acho que a gente está quase aí com um episódio na mão, né? Mas me contem aí, então. Depois a gente fala tudo isso, a gente pincelar em várias áreas da arte. Por incrível que pareça, não falamos de pintores, nem fotógrafos, nem nada nessa década, mas não dá tempo. Quero perguntar para vocês, afinal, qual que é o Zeitgeist de 1950? Bem simples, né? Já que eu comecei, né, nessa ordem, eu vou fechar aqui só para falar pouquíssima coisa dessa vez. Eu ia falar de arte também, de artes plásticas, mas acabou não dando tempo mesmo, porque a gente fica empolgadíssimo, né? Mas assim, eu acho que o Zeitgeist, de modo geral, o Thiago já estava falando isso antes, né? Tem uma coisa a ver com a coisa da velocidade, que já começa a ser explorada aí. Mas a velocidade, e aí também o Ivo, né, o Hal, do Ginsberg, fala que é o seguinte, essa velocidade com essa raiva, né, dos angry young men, dos jovens hipsters, eu acho que tudo isso junto dá um tom muito grande no Zeitgeist dos anos 50. Eu só queria terminar aqui recomendando um livro que vai falar muito sobre isso também, que não por acaso era um dos livros preferidos do David Bowie, chamado Teenage, do jornalista John Savage. O John Savage é um cara mais ou menos jovem, relativamente jovem, está no Twitter, inclusive. Recomendo que sigam, ele é muito interessante. E esse livro Teenage, ele é maravilhoso, porque ele traça o surgimento do termo adolescente, de você tratar o adolescente, deixar de tratar a criança que vira adulto, até o século XIX a criança virava já adulto, de repente, e quais foram os mecanismos sociológicos, culturais e principalmente comerciais, capitalistas, que levam à formação da geração adolescente, né? E eu acho que isso também, falar dessa potência juvenil, adolescente, é o Zeitgeist dos anos 50. Eu tô seguindo a linha de raciocínio, né? Como a gente está caminhando década a década, né? Pensando assim, que nos anos 0 a gente tinha uma tensão sendo acumulada, né? Que ela foi liberada aí na Guerra dos anos 10. Nos anos 20, as pessoas ainda acreditavam, né, que a guerra tinha ficado para trás. E parece muito com aquela escrita formulaica, né, que a pessoa tem uma vitória, mas não é bem assim. Né? Isso acontece em muitos romances, né, em muitas histórias. Né? E eu acho que os anos 30 e os 40 foi o não é bem assim, do tipo, né? Os anos 30 foi, peraí, gente, não tá tudo tão bem assim, né? E nos anos 40 viria aí a Segunda Guerra, né? Para poder realmente resolver aqueles conflitos, né? Resolver entre 200 aspas, né? Então a sensação que eu fico aqui nos anos 50 realmente depois da bomba nuclear foi ultrapassado o ponto sem retorno, né? Então a realidade ela não existe mais da forma como era, né? Como se a caixa de Pandora tivesse sido aberta, né? O raio da morte, né? Lá do Tesla, né? Que a gente já conversou sobre isso, ele não é um raio, ele é uma bomba. Né? E essa bomba não é mais ficção, não é mais projeto, essa bomba é real.
Então, ao mesmo tempo que eu percebo, né, que a gente tem o mundo se alinhando nos dois blocos ali do eixo da União Soviética e dos Estados Unidos, países que vão manifestar que não são alinhados, então quer dizer que é um processo de divisão tão forte que se você não escolhe nenhum dos dois lados, você tem que afirmar isso publicamente, né? Você não pode deixar implícito. E ao mesmo tempo que a gente vê isso, eu acho que a gente tem aí a ONU e tem as primeiras percepções que a humanidade é uma só. Né? Porque esses blocos seriam exatamente para ter um controle ali, um domínio global. E eu acho que é uma visão global que ainda não existia nas décadas anteriores. Eu acho que as guerras mundiais, realmente elas concretizaram, né, essa questão da interligação entre diversos países, entre diversas regiões. Então você vê que países totalmente periféricos, né, que não tinham nenhuma relação íntima com países envolvidos na guerra, acabaram sendo arrastados para a guerra por N outros motivos. Teve frentes de combate no mundo inteiro. E eu acho que a questão da iminência da ameaça nuclear, ela também faz com que todo mundo esteja junto. E talvez isso seja aí o que começou a cimentar as questões ambientais e climáticas algumas décadas mais para frente. Né? Essa visão do planeta como um só de todo mundo. É meio viagem isso, né? Mas é uma viagem que faz sentido, né? É um pouco assim. Você já tá entrando no zeitgeist dos anos tipo 60, assim, tô achando muito tá bom. Tá fazendo uma transferência já. Porque vai caminhando, né? Mas muito bom. Já estou... Mas é muito bom. Tá super correta. Tá ótimo. Achei muito correto. Já vou amarrar minha faixa na cabeça, tirar minha camisa florida. Nossa, já pro próximo episódio. Let the sunshine. Eu vou queimar um sushi. Não, eu só queria falar que que eu achei lindo que a Vanessa trouxe no início do episódio, que eu acho que a cara dos anos 50 é essa ideia falsa da construção de um futuro, né? Principalmente a construção de um futuro embrenhado, grávido de progresso, né? Como se tivesse essa... Não, agora que a gente resolveu, vai dar tudo certo, né? E esse otimismo falso, ou vazio com base na areia, né? Eu acho que ele enfim, a cara do capitalismo tardio, que a gente vai ver mais pra adiante, né? E é a cara do que vai acontecer no resto da década. Então é um pouco por aí. Eu fiquei pensando nisso essa semana quando eu conversei com uma amiga minha que mora em Nova York, e ela foi no primeiro evento grande agora, depois enfim, da pandemia, enfim, tá acontecendo ainda no resto do mundo, né? E aparentemente lá também, mas eles também, enfim, não vou comentar. Mas ela foi no primeiro evento grande mesmo, foi numa festa, e aí ela contou que, tipo assim, tava a expectativa de todos era, tipo, meu Deus, orgia, festa, né? Tá todo mundo, né, nesse período de pós-pandemia, vai ser essa loucura. Só que aí chegou lá e tava todo mundo muito esquisito. Ninguém sabia como fazer festa de novo, sabe? Foi, tipo, muito esquisito. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente tá virando tabuleiro com a morte, né? A gente tá num momento mais realista, assim. Não, tá. As coisas estão estranhas. Eu arrisco dizer que elas estão menos desesperadoras do que no início do ano passado, na mesma época que a gente, né, meio do ano de 2020, 2021 tá, né, um pouquinho de luz no fim do túnel, mas tá esquisito. Enfim, vamos aí fechar então esse episódio. Eu queria agradecer vocês terem chegado até aqui esse final comigo, e eu quero pedir para o Thiago ler de novo aquela citação do início do programa, para que os ouvintes e para que vocês na mesa se relembrem e possam tentar adivinhar quem foi que escreveu. Nenhum organismo vivo pode continuar existindo por muito tempo, em plena sanidade, em condições de realidade absoluta. Até as cotovias e os insetos, supostamente, sonham. Ana, você pode ler as opções? Posso? Então, gente, de quem que é essa frase? Ray Bradbury, Raquel de Queiroz, Shirley Jackson ou Jack Kerouac? E aí, o que vocês acham, gente? Quem que vocês arriscam aí? Eu chuto Shirley Jackson. Eu chuto Jack Kerouac, só pra gente... Eu chuto Ray Bradbury, então. Pronto. Eu gosto porque ela é bem Brasil, né? Nenhum organismo vivo pode continuar existindo por muito tempo em plena sanidade, em condições de realidade absoluta. Imagina aqui. Nossa. Quem não pirou é porque não entendeu, gente. Do tipo... Exatamente. Exatamente. Até as cotovias e certos. Então, quem que é? Quem que é, Vanessa? Então, gente, essas é a primeira linha
do Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Parabéns pro Thiago que adivinhou. Eu vou retirar meu prêmio com a produção agora. Você pode se dirigir, então, à recepção no final do programa, vamos te entregar o prêmio. Podemos mandar para sua casa também. Enfim, gosto muito desse livro. Esse livro é de 59. E a gente falou um pouco de Shirley Jackson no último episódio já, então eu não quis trazer ela para a mesa para a gente discutir de novo, mas encontrei um jeito de trazê-la para esse momento. E eu acho que a Shirley Jackson é uma das autoras que melhor descreve o sentimento de desespero puro que a gente está vivendo agora. Então, assim, fica a dica. Qualquer livro dela, ela consegue descrever isso. E o que mais me impressiona dela é que ela consegue descrever esse mesmo sentimento de várias formas e em várias histórias diferentes, com vários personagens distintos, né? E bom, gente, vamos para o nosso fogaréu, então. Agora é o momento que a gente conta algo que a gente vai queimar, que a gente quer se ver livre, né? E outra coisa que a gente vai aquecer, né? Que é alguma coisa que a gente quer, sei lá, indicar para aquecer o coração das pessoas, o jabá e o beijo para alguém aí especial que vocês querem mandar um beijo, um abraço. Então, começar. Fábio, você quer começar ou você quer ir depois? Eu quero ir depois, dessa vez, porque eu quero saber como é que é a dinâmica disso aí. Deixa eu entender Tá. Eu posso ir primeiro, então depois vai o resto da mesa. Hoje eu quero queimar... eu não pensei, foi exatamente o que eu não pensei hoje. Hoje eu quero queimar bloqueio criativo. Não estou no meio de um bloqueio criativo, mas eu li um texto sobre isso essa semana e eu fiquei repensando os momentos de bloqueio, é muito desesperador, eu queria queimar isso. Para aquecer, eu quero indicar a playlist Brasil anos 50 no Spotify. Tem uma versão no YouTube também clandestina. Procurem aí, Brasil anos 50. Vai ter lá as canções mais famosas, mais tocadas na época. E meu jabá é a campanha Veludo e Sangue, da editora Rocket, que tem um conto meu primeiro conto de vampiro. E estamos aí com o Catarse aberto, só procurar catarse.me/veludo e sangue. E eu quero mandar um abraço para quem acompanha a CPI pelo Twitter, né? É muito divertido, gente. Tô recebendo esse abraço. Eu também, obrigado, me senti abraçado também. Hoje, antes da gravação, eu tava aqui com o YouTube aberto e comentando com o pessoal. Beleza. Bom, falando de Twitter, né, eu já vou começar queimando tretinhas vazias de Twitter, gente. Do tipo, o desespero já tá demais. Do tipo, eu lembrei disso por causa desse papo de Tolkien. Não escrevam fantasia medievalesca. Gente, escreve, gente. Se vai publicar ou se não vai, se vai ter quem lê, quem gosta, não tem, é outra coisa. Né? Mas você já quer censurar a pessoa antes dela botar a caneta no papel. Às vezes ela tá aprendendo a escrever ainda. Ela vai começar escrevendo que ela é mais familiar, né? Depois ela vai alçar novos voos. Saiu tradução nova. Mudaram uma letra na grafia. Gente, a tradução antiga tá lá. Pode ler a antiga, não tá proibido. Não queimaram a antiga. Então, assim, não, gente, mais amor, por favor, né? Porque esse negócio de rede social tóxica, a gente adora falar que elas são tóxicas, mas se eximir da responsabilidade da toxicidade delas. Tanto que lá eu nunca reclamo disso, e estou reclamando aqui, né? Então é isso. Essas tretas vazias e sem sentido, especialmente no meio literário. Para aquecer, vou repetir minha indicação, O Homem do Sputnik. Né? Vamos dar risada... Né, deve ter algum stream aí nos oficiais, nos não tão oficiais assim, né? A gente assistiu no festival, mas tem um site que chama Just Watch, né? Você pode jogar o nome do filme lá e aparece em quais serviços de stream ele está disponível. Eu super recomendo. Jabá, vou fazer um jabazito terceirizado, que tem uma escritora que eu gosto muito, que eu já comentei aqui no podcast, a Fabiana Ferraz, de Sorocaba, e ela está com um romance noir que se passa nos anos 50, no Rio de Janeiro, né, que está para sair pela editora Lendária. O nome do romance é Se Eu Morresse Amanhã. Ela já me contou a sinopse, eu estou bem ansioso para esse lançamento, eu gosto muito da escrita, da prosa dela, das imagens dela, então fica a minha indicação, porque eu com certeza devo comprar no lançamento e passar na frente da minha lista de leitura.
E um abraço é para o nosso ouvinte, que também é escritor, Lucas Cronópio, que é meu colega lá no curso de alienígenas da Ana, né? A gente tem trocado bastante ideia nos últimos tempos aí pelos grupos afora, né? Nos telegrams e whatsapps da vida. Né? Vou deixar um abraço para ele, então, que é nosso ouvinte. Ai, que delícia. Não, Pegue seu lança-chamas agora. Não, a Fabiana escreve super bem mesmo. A Fabiana Ferraz, adorei que você fez o... Nossa, eu tô ansiosíssimo com esse livro dela. Que legal, muito bem. Não, eu queria queimar, gente, a falta de tradução do The Stars, My Destination, do Alfred Bester para o português. Vamos traduzir, vamos falar mal do protagonista que é super machista, vamos, sabe assim, a gente tem que queimar mais outros livros que não estão em português, que eu não aguento mais as pessoas falando mal do protagonista do 1984, que confundem com o George Orwell. Então vamos começar a falar mal de outros livros no Twitter. Então, para isso, precisamos de uma tradução nova. Né? Eu ouvi bastante besteira, assim, para eu ficar, meu Deus, as pessoas confundem tudo. Eu tô rindo, mas é muito desesperador. Enfim, eu tô num dia de bom humor aqui hoje, gente. É isso. Para aquecer, puxa, eu queria recomendar esse livro da Bruna Meneghetti, O Último Tiro da Guanabara. Ele é um livro muito interessante mesmo de romance histórico, e eu indiquei para uma turma minha e as pessoas leram, ficaram muito felizes. Assim, foi um livro que marcou as pessoas no final do semestre, a gente conversou sobre isso. Então é um livro que ajuda a entender muito o que a gente está passando hoje também, porque, enfim, né, tem essa coisa dos militares, qual que é o papel dos militares. Então é muito interessante ler esse livro, porque apesar de ele ser uma ficção histórica, então ter uma parte fantástica, a base está muito bem reconstituída, né? Então vale a leitura, uma prosa bem gostosa de ler. No Jabá, eu queria convidar vocês para ouvirem o episódio do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique, que fizeram uma entrevista longa comigo sobre, enfim, a minha produção sobre ficção científica, utopia, feminismo. É o episódio 124. Foi muito gostoso de participar, porque, nossa, eles leram tudo realmente que eu escrevi, assim, com muito cuidado, né? Então, boas perguntas, foi muito legal de responder. E no abraço, veja, eu queria mandar para a Ângela Pontual, nossa ouvinte, que também faz nosso curso de alienígenas junto com o Lucas Cronópio. E foi muito engraçado que nós estávamos mencionando justamente a questão do Orson Welles, quando ele estava falando a transmissão radiofônica de Guerra dos Mundos, e a Ângela estava acompanhando o podcast. Nossa, eu fiquei muito feliz, o Thiago também, então foi um grande momento no nosso curso. Já sei porque a gente descobre um ouvinte é uma festa, né? Fábio, você quer... É uma festa. Fábio, você quer agora falar o que você quer queimar, o que você quer aquecer? Então agora vamos lá, vamos embora. Não, olha, o que eu quero queimar, na verdade, eu quero queimar muitas coisas. Eu ia falar do Twitter, porque eu tenho uma coisa que o Thiago falou, mas como ele já falou disso, eu vou queimar aquilo que você já deve ter queimado várias edições atrás, que é o fascismo. Entendeu? No Brasil e fora do Brasil. Fazer isso Nunca é demais. Nunca é demais. Queimar o fascismo maldito antes que ele nos queime. Chega de fazer memes, e porque o brasileiro é bom em memes, mas o brasileiro não é bom em pegar em armas, entendeu? Não que a gente vai ter que pegar em armas, mas tem que derrubar esse governo, né? Então, enfim, fascismo, então vai queimar o fascismo miliciano, ainda tem essa. Vamos lá. Para aquecer o coração. Olha, eu vou recomendar um livro super bacana que acabou de sair para uma editora nova aí de São Paulo, que é o Boro Lopes, e o livro novo do Tadeu Sarmento, Esther ou Antígona. O Tadeu é um grande amigo, gente finíssima e um tremendo escritor. Vocês têm que ler os livros dele, né? Desculpa, Fábio, qual que é o título que eu estou anotando aqui? De novo? Esther ou Antígona. É uma novela muito, muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Ela tem um traço não necessariamente de fantástico, mas tem um traço de horror. É muito interessante. Acho que vocês vão gostar. Vou fazer o meu jabá, porque a gente falei no começo de mim e não falei que ano passado eu, junto com a Ana, inclusive, fui finalista do Jabuti na categoria nova de ficção de entretenimento, que eu não sei nem se está tendo esse ano, mas com o meu livro Back in the USSR. Então eu queria fazer o jabá para comprar esse livro. Parabéns, né? Tem edição pela Patuá. Obrigado. Tem uma edição legal de papel pela Patuá e tem e-book, tá? Pela Amazon só, para Kindle, tá? Que a edição foi feita pelo editor mesmo, né? O Nelson de Oliveira, né? Vulgo Luiz Braz.
esse livro é um dos meus grandes orgulhos. Então, e acho que tá aí, né? Eu acho que ele não deixa de ser político, mas também não deixa de ser zoeiro. Ele também, eu falo muito, né, do critico esse humor brasileiro, mas eu tento usar o meu humor, se bem que não tem personagem brasileiro no livro, mas enfim, foi escrito por um É brasileiro. engraçado, é É. gostoso de ler. E eu quero mandar um abraço justamente para o Tadeu Sarmento e para a mulher dele, Adriane Garcia, que é uma tremenda poeta, eu adoro os poemas dela, e faz aniversário hoje, no dia da gravação desse podcast, dia 9 de julho. Aniversariante. Então, parabéns, Adriane, grande beijo e abraço para você, e um forte abraço para o Tadeu Sarmento. Muito bem. Gente, é uma categoria nova, aniversariante do passado. Podia, a gente sempre falar, gostei. Né? Que a gente teve a da Meg, foi aniversário da Meg no Verdade. passado também. Que é Parabéns, dito podcast. Meg. Gostei, óbvio. O Fábio já chegou aqui trazendo coisas novas pro podcast. Bom, gente, muito obrigada de novo. Esse foi o Incêndio na Escrivaninha. Se você gostou do podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. Assine nossa newsletter, no tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. O canal no Telegram é o t.me/incêndio na escriva. E agora a gente também tem uma conta no Instagram. Segue a gente lá, que é o @incêndio na escrivaninha. E no próximo episódio, dando continuidade ao nosso arco sobre as décadas, a gente vai falar dos anos 60, com um convidado especial também, se tudo der certo. Obrigada, gente. Está na hora de dar tchau. Cruz, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Prazer estar aqui. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.